UBS Vila Santa Catarina, ela foi fundada aqui no bairro em 1972. Então é uma UBS bastante antiga. Antes ela contava com profissionais que trabalhavam da forma mais tradicional, né? Então a população ela precisava vir até a unidade, agendar as suas consultas e não tinha um vínculo, né, com a comunidade. Então a comunidade precisava buscar a UBS para ser atendida, para ter este serviço disponível. Quando eu iniciei aí na atenção básica como agente comunitária de saúde, foi em 2001, né, pela SPDM. E me lembro muito bem que nesta época nós utilizávamos de umas fichas, né, que eram padronizadas, fichas simples, que continham dados, né, das famílias, que a gente fazia questionamentos básicos também em relação às comorbidades, à situação de saúde, de doença dessas famílias. Então nós íamos de casa em casa, fazíamos este primeiro cadastro, chamava na época ficha A, e a gente ia fazendo todo esse atendimento mensal. Então utilizávamos pranchetas. Quando chegávamos na unidade havia um sistema, que era um sistema que a gente precisava fazer alguns preenchimentos, um sistema extremamente simples, mas que trazia alguns dados bastante importantes em situações de condições de moradia, condições deste território que a gente fazia parte. Eu acho que o acesso de anos atrás, de 15, 20 anos atrás, é um profissional muito diferente, né, dos dias de hoje. Anteriormente, né, muito antigamente lá, né, até quando eu fui à CS também, as demandas eram outras, acho que o mundo era mais simples, né, de certa forma. As visitas eram muito direcionadas, né, para gestante, para o hipertenso, para o diabético, né? Estes eram somente os nossos grupos prioritários. Era um mundo muito mais perfeitinho, mais fácil de lidar. O que elas tinham preenchido de ficha de visita domiciliar diária. Elas preenchiam o prontuário com cada particularidade que tinha naquela família que elas precisam monitorar. Os hipertensos, os diabetes, gestante, criança menor de 1 ano, tuberculoso e tudo mais. Isso era diário que elas tinham que me entregar. A área que a gente atuava, que era o UBS Vila Santa Catarina, ela abrangia mais 2 unidades hoje em dia, que é a UBS Canaã e a UBS Vila Campestre. Isso tudo era dentro da UBS Vila Santa Catarina, que foi dividida entre essas duas. Era uma área bem grande, né, que tinha essa dificuldade por ser PACs, né, que a gente, eu digo, todos as CSs, né, precisavam fazer as buscativas, mas só tinha a enfermeira como referência na época, né, não tinha um médico da família e nem os auxiliares para assessorar nas visitas, no acompanhamento. E todos os casos era passado para a enfermeira saber administrar e coordenar ali as equipes, né, de PACs. Então a chegada do ACS foi essencial para a gente conseguir fazer mudanças de alguns indicadores, né? Então antes, né, tinha um baixo acompanhamento aí de gestantes, um número maior de crianças que não faziam as suas vacinas e outras coisas mais. Com o ACS, a gente passa a melhorar vários tipos de indicadores aqui na região. Com a chegada da estratégia saúde da família aqui na região, muitas questões mudaram, né? Hoje, depois da estratégia saúde da família, melhorou muito. Foi implantada a estratégia. No começo foi super difícil, porque eles não conheciam o nosso trabalho. Então precisávamos de criar vínculo com os moradores,
Fomos de casa, de porta em porta, orientando, explicando o que era a estratégia de saúde da família e criando vínculo com esses moradores. Antes a gente não tinha, né, posto de saúde aí. A gente tinha que ir lá em São Judas, quando precisava levar as crianças. Depois que abriu aqui, melhorou muito. E daí eles puseram a gente de saúde, né? Daí elas visitavam a gente, vinha marcar as consultas, ver se a gente estava indo no posto, tudo, né? Ficou bem melhor. Nossa, no começo era como era todo mundo entrando novo numa mesma UBS, médico, enfermeiro, os agentes comunitários, a gente pegou essa comunidade com muita garra. Então nós fizemos muita coisa aqui. Porque assim, tem coisas que as pessoas vêm pra gente e elas não conseguem verbalizar. Porque elas não têm vínculo. E a questão principal do ACS, em todo esse contexto, é fazer com que ele crie vínculo com a unidade de saúde. Às vezes o paciente, o usuário, conta coisas pra eles que pra gente não conta, mas aí depois fala, olha, pode falar para a enfermeira, pode contar para a enfermeira, mas se a pessoa vier aqui comigo na mesa, ela não vai contar. Então, o vínculo que ele tem e que ele faz com que os profissionais da estratégia se vinculem aos outros, à comunidade, é de primordial importância. É o agente comunitário que faz exatamente essa ponte. Muitas vezes, o usuário, né, ou o paciente, enfim, ele não conhece o serviço, né? Ele não conhece a unidade, ele não conhece muitos profissionais que estão dentro do serviço, mas ele conhece o ACS. Então, parte do ACS trazer essa demanda para a equipe, ele faz essa ponte, né? Paciente, comunidade, unidade, né? E desmistifica muitas vezes essa coisa que eu não conheço ou que de repente o serviço não funciona. Ele acaba integrando o ACS, ele acaba integrando mesmo a comunidade com os demais integrantes da equipe. Ele é a principal porta para fazer isso. O ACS, assim, ele é a base da estratégia da saúde da família. A saúde da família, ela acontece porque a gente tem um agente comunitário de saúde. Porque como ele é um profissional que mora dentro da área que a gente trabalha, morar na área faz com que ele conheça aspectos que a gente normalmente não conhece. Não conhece, por exemplo, onde é que falta as questões de esgoto, onde aquela família está sofrendo uma determinada violência porque o pai é etilista. Porque a gente, quando recebe a pessoa aqui dentro da unidade, a gente recebe a verbalização do que ela diz. O ACS, ele traz pra gente aquilo que ele vê, porque ele está próximo dessas pessoas. Então, nesse contexto, ele é de primordial importância para a gente conseguir trabalhar o indivíduo ou a coletividade, entendendo todos os aspectos daquela pessoa ou daquela região. Então, ele que traz todos esses benefícios para que o trabalho seja melhor, assim, seja mais efetivo. O enfermeiro com ACS, na verdade, nós todos somos uma equipe. A equipe junto com o médico, né? Então, nós somos uma equipe. As nossas ACS são os meus olhos na rua. Tem muita coisa que eu não enxergo dentro de um consultório que eu só vou enxergar através dos olhos dela. Então é essencial. Eu fiz um estágio em Portugal, conhecendo a atenção primária lá, e eles não têm ACS. E, meu Deus, eu me senti sem braços para conseguir trabalhar algumas questões que eu precisava de alguém indo lá e me trazendo mais dados, né? Quando a gente teve o Congresso Mundial de Medicina de Família aqui no Rio, em 2016, o que todo mundo de fora queria saber era o papel do agente comunitário para conseguir replicar isso fora. Então a gente tem muita sorte de conseguir trabalhar com um agente comunitário de saúde. Eles fazem toda a diferença, não só em casos específicos, de eu acho que essa família não tá legal, vai lá, dá uma sondada, me conta, tá com uma dor estranha, eu acho que tá relacionado a algum problema familiar.
além do planejamento da equipe. Eu só sei quantas vagas eu preciso ter na minha agenda para puericultura e crianças através dos dados dela. Doutora, eu tenho tantas crianças na minha área, nasceu tantas, fulano e ciclano tá falando que não tá conseguindo marcar, vamos então adequar a agenda médica e de enfermagem para essas pessoas que não estão tendo acesso? Ou mesmo, doutora, fulano internou, saiu da internação, vamos fazer uma visita lá? Então, tudo isso só ratifica tudo que a gente fala no consultório e complementa. Então, a gente comunitária já viveu a experiência de fazer atenção primária sem, eu não sei mais viver sem. O dia a dia no trabalho, com certeza, você começa a adquirir um vínculo maior com cada paciente que você tem, né? Aí eles te permitem também, eles adquirem uma confiança maior para você entrar na casa, para você passar algumas orientações, até mesmo eles te deixam, você até dá uma bronca de leve, tipo, dona Maria, a senhora não está tomando esse remédio, por quê? Mas como é que a senhora vai fazer alguma atividade? Por que não está tomando essa medicação? Não é só atividade que vai ajudar, mas é tudo um contexto, um conjunto de tudo, né? As orientações de médicos e enfermeiros e atividade física, isso complementa bastante. Então isso te dá a liberdade de você conversar com eles, né? E até mesmo eles também se sentem felizes quando vêm, mais maleáveis, porque geralmente quando eles vão em postos de saúde, eles querem tudo para ontem, e a gente sabe que dependendo do dia não é assim. Então você tentando conversar com eles, dependendo como eles chegam, você consegue já acalmar os ânimos e consegue fazer com que eles saiam felizes dentro do atendimento que é proposto. Para esse público que a gente trabalhava, como a gente selecionava essas pessoas? A gente faz o AMP, né? E aí, esse AMP, ele mostrava pra gente que tinha umas pessoas, alguns idosos, que eles tinham umas dificuldades com questões de memória, mas não necessariamente era algo que precisava encaminhar para o neurologista, por exemplo. Era algo que, fazendo trabalhos dentro da UBS, com relação a jogos, essas questões, poderia favorecer que a memória melhorasse. São umas questões que a gente faz... a gente preenche um cabeçalho com o nome, número do SUS, número do prontuário, endereço, né, desse paciente. Mas a gente faz umas perguntas onde é gerada uma pontuação que indica se esse idoso é um idoso saudável, frágil ou pré-frágil, tá? E a partir dessa aplicação, né, desse questionário, a gente traz para a equipe de enfermagem, né, para a enfermeira da equipe, né, que faz, que ela vê essa pontuação e aí indica se ela vai aplicar os próximos testes. O programa do idoso, na verdade, ele é voltado para ajudar o idoso a voltar a ter autonomia. Ele ser autônomo de si mesmo. O idoso entra no programa, passa pela UBS, feito a AMP, que é feita essa AMP. Depois dessa AMP passa para o enfermeiro passa para o programa PAI. Tem atividades com a pintura, a gente leva os desenhos para os idosos, a gente levava os lápis de cores, que os idosos, a maioria das vezes, não tem, e eles pintavam, né, para ajudar na coordenação motora, na parte cognitiva também, da memória. A gente também levava o joguinho da memória ali para eles verem ali, sabe, ajudar também na parte da visão, assim, sabe, da atenção deles na hora de jogar os joguinhos, assim, para ver as figurinhas que tinham. A gente já fez também levar papel crepom para fazer flores também, de papel crepom, que a gente aprende na UBS com a APA Michele. Ela nos ensinou a fazer essa flor.
né? Então, como já tem um calendário temático, de acordo com esses temas, nós vamos desenvolvendo as atividades. E às vezes eu me perguntava, nossa, mas o que eu vou poder fazer com os idosos, né? Onde que o PAVES vai entrar nisso? E a acompanhante de idosos chegou em mim e falou, Michele, tem a Dona Maria, né? E como que eu poderia fazer para ensinar as horas? Eu falei, peraí, vamos bolar alguma coisa. E aí, pegando retalhos lá de EVA, nós fizemos um relógio para ela, aqueles relógios de parede, e a acompanhante de idosos levou e ensinou ela a ver as horas através desse relógio. A gente atende aqui todos os tipos de pessoas, jovens, crianças, adultos, idosos. O nosso foco maior, que a gente tem mais quantidade, né, é os idosos. Então a gente leva algumas coisas para que eles possam cuidar de si mesmo de uma forma melhor para eles. Então a gente tenta simplificar e ilustrar a forma que eles podem cuidar da sua saúde, seja com tapete que está ali mal posicionado, seja com corrimão que pode ter no seu corredor, na sua escada, né? Sobre o programa que tem dentro da UBS, que ele pode ser atendido da melhor forma possível, que a UBS não é só para cuidar de problema de saúde, mas sim de acolher, né? Onde ele pode ir lá, conversar com o enfermeiro se ele tem alguma dúvida, conversar com a CS se ele tem alguma dúvida, e ali eles vão ver a orientação que pode encaminhar para ele que ele possa ser atendido da melhor forma possível. O primeiro passo para o trabalho do agente ambiental é fazer o mapeamento da área. E dentro desse mapeamento a gente verificar as potencialidades e as vulnerabilidades da área, para aí sim conseguir ter um norteamento para poder fazer as ações, os projetos e as VDs. A minha interação, graças a Deus, é muito boa com os ACS. Eu tenho VADs com eles toda semana, né? Isso a enfermeira senta com a gente e ela já faz a lista com os ACS que eu vou sair. Eu já saio com o ACS, eu peço para eles algumas casas que eles já sabem que as pessoas, tipo, não quer deixar entrar, a casa tem muita água parada. Então eu já vou no foco mesmo, onde tem um AEDS, né? As primeiras ações que a gente faz. Então eles já falam, Gi, vamos lá. Então é diferente um APA indo com um ACS, porque aí é outra pessoa, aí a gente conversa, aí eu consigo entrar dentro da casa junto com ele. Agora que está tendo o Covid, a gente não está entrando muito, então a gente está ficando do lado de fora e olhando o quintal para o lado de fora. A importância do ACS para o APA é porque eles já têm esse grande vínculo com a comunidade, então eles são a porta de entrada para a gente na comunidade ou até para essa fala com o paciente. Então essa é a grande importância do ACS, né, para o nosso trabalho em conjunto, porque eles têm essa porta de entrada em qualquer lugar e traz essa confiança para a gente conseguir fazer o trabalho bem feito, em conjunto sempre. Então, quando a COSMA me traz a demanda do território, seja ele resíduos, animais sinantrópicos ou do AED, eu desço com ela em VD, vou até a paciente que ela me pontuou, ou a residência, ou o local, faço a VD com ela, ela fala primeiro da questão da saúde, aguardo ela terminar essa visita, né, da área dela, e termino com a minha fala, orientando o paciente, explicando sobre, no caso, a necessidade de ter o cuidado, de se prevenir e dos cuidados todos que precisam ter relativo àquele caso, aquela demanda que ela me trouxe. Então, se é de AEDS, sobre a questão da caixa d'água, que precisa ser mantida sempre fechada, limpa, se for dos ratos, que não pode deixar sujeira no quintal, sujeira em lixo. Se for da questão dos resíduos, que não pode ser deixado fora do dia da coleta. Então, são essas demandas que elas me trazem e eu vou até a casa do paciente e faço essa orientação para ele. Então, é um trabalho em conjunto. Aqui no território do CUPC, as maiores pontos são hídrico, resíduos e animais sinantrópicos. Os maiores pontos que a gente tem de vulnerabilidade. Nesse caso, a gente dá o exemplo dos córregos, que já são os 3 pontos, que são a questão hídrica,
de resíduos e dos sinantrópicos. Então a gente entra em contato com a SUVES, cria essa parceria com eles e eles vêm com a gente e com a ACS fazer esse trabalho dentro da comunidade. Os temas ambientais que a gente desenvolve é dengue, água, poluição, então a poluição sonora, a poluição visual, a poluição também do lixo, né? Porque na nossa área tem bastante pontos viciados de lixo, então é uma coisa que eles identificam bastante, então a gente também foca nessa parte, né? Na responsabilidade do lixo e também temas relacionados, né? Então às vezes a gente vai falar sobre doenças, então a gente já fala na questão da água, então sempre quando a gente fala sobre um tema, quando o PAVES entra, a gente deixa bem específico a parte ambiental, né? Faz esse link de saúde e meio ambiente. A gente fala sobre a coleta do óleo, que a gente faz o atendimento aqui na UBS, onde os moradores podem estar trazendo os óleos engarrafados, né? Já utilizado, para que a gente possa encaminhar para onde deve ser direcionado, para que não se perca no meio da rua, dos esgotos, né? A gente faz a coleta também de pilha, né? Onde a gente também faz essa coleta e direciona, porque uma pilha faz muito mal para a nossa saúde e para a nossa natureza, contamina o solo de uma forma que a gente não consegue imaginar. Então a gente procura fazer essas coletas e direcionar onde realmente pode ser trabalhado e que não prejudique nem o solo, nem o meio ambiente, muito menos as pessoas. Então o PSE é um programa Saúde na Escola, nós temos 3 CEIs aqui, uma EMEI e 2 EMEFs. Então, os trabalhos são desenvolvidos de acordo com a faixa etária da criança. A gente conversa com o coordenador e mostra os projetos que a gente tem, quais são as ideias, na verdade, e aí eles autorizam e também dão algumas modificações, porque depende da faixa etária, né? Então, a gente vai com a enfermeira, com a ACS, com auxiliar, às vezes a gente também tem parceria do NASF, né? Então psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. E aí, dependendo do tema que é escolhido, a gente conversa com a equipe e assim escolhe os profissionais que vão até a escola comigo, né? Pra gente aplicar a atividade. Sozinho eu não consigo fazer nada. Então, quando que a gente tem o apoio do NASF, com seus profissionais, da UBS, com os profissionais que estão durante toda a semana aqui dentro, as ACS, e a gente consegue se entender da melhor forma possível, a gente consegue trazer parceiros de fora, como ONGs, como espaços culturais, como artistas periféricos que estão em nossa volta, que estão perto da gente, mas que muitas pessoas não conhecem ainda, né? Então a gente tenta fechar uma cadeia, né? Montar uma engrenagem para que todas as peças possam se encontrar, se encaixar direitinho e fazer o melhor desenvolvimento em todas as áreas que a gente possa atuar e que se a gente não puder atuar, a gente pelo menos direcione o caminho que pode ser percorrido para que chegue até esse atendimento. O NASF, ele tem o papel importante nas consultas, né? Compartilhadas ou individuais, e também as visitas, que também podem ser individuais como compartilhadas. E as ACS também sempre estão nos acompanhando. E como é que é importante, como é que é rico as visitas, porque nos ajudam a detalhar esse caso, a nos dizer um pouquinho como é que essa família funciona, como é que é, né, essa relação familiar, como é que é na verdade, os detalhes, né, sociais dessa família, como é que é a relação, como é que é esse ambiente. Isso faz com que a gente consiga planejar. E dentro da UBS a gente é uma equipe. Uma equipe de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde, os técnicos da enfermagem, a equipe NASF, que é importante, a equipe de vocês, os APAs. Então é um trabalho em comum. Se eu encontro uma dificuldade dentro do meu território, da minha área, aonde que eu posso me pautar para ter essa solução daquela demanda que eu estou levando? Seja uma demanda NASF, eu vou procurar os profissionais NASF. Seja uma demanda do médico, ao médico. Só que, de repente, esse vínculo que a gente cria com os pacientes nem sempre é criado dentro da UBS. Quando eu chego lá, eu assino meu ponto. Vou para o arquivo alguns prontuários. Em seguida,
eu faço a sincronização do tablet, que a gente agora tem, né? E faço alguns relatórios. A gente traz os casos da área, né? Receita para renovar, pessoas que estão precisando, pessoas com crise de ansiedade. A gente passa para a médica e a enfermeira e elas conseguem agendar uma consulta ou falar com algum profissional lá do NASF, né? Que cuida dessas pessoas. A CS consiste em visita domiciliar. É a promoção da saúde, né, prevenindo doenças e ações, né, educativas, tanto na comunidade quanto na UBS. Então, nas visitas domiciliares, né, a gente se atenta muito à ação educativa, tanto buscativa de tuberculose, orientação sobre a dengue, monitoramento de gestantes faltosas, monitoramento de vacina de criança menor de 1 ano, prevenção, né, de câncer de colo de útero, orientar as mulheres a importância de fazer o Papa Nicolau e a mamografia também. Então, essas são as ações do agente de saúde, promover a saúde, né? Nessa promoção de saúde, prevenindo doenças através de orientações nas visitas domiciliares. Normalmente nós vamos cedo para a UBS. Aí nós pegamos as fichas, né, das famílias que a gente vai visitar aquele dia, descemos para a área e começamos a realizar essas visitas. A gente vai na casa do paciente, vê como ele está. Tem aqueles pacientes que precisam de uma atenção maior, que são os acamados, restritos, os idosos que são sozinhos, então a gente costuma ir muito mais no mês, né, e faz essa ponte entre o paciente e a UBS e entre os serviços também que a Estratégia de Saúde da Família oferece. Vai fazendo aquela triagem, né, de acordo com a demanda, vai acompanhando os casos e aí a gente leva para a UBS, né, onde acontece uma reunião semanal com o pessoal do NASF, então junta a nossa equipe, toda a equipe do NASF para estar fazendo essa reunião e o acompanhamento desses pacientes. Então a gente vê as demandas de fono, né, que tem no NASF, demandas de psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, e aí juntos nessa reunião eles decidem a melhor maneira para estar fazendo o acolhimento dessas famílias. O meu trabalho é um trabalho muito gratificante, onde eu tenho um vínculo muito com a minha comunidade, onde eu levo saúde, promoção da saúde para eles, né? Através de um cadastro, né, primeiro, né? A primeira queixa, né? Sempre tem a primeira queixa deles. Aí eu vou ver se eles são moradores aqui do bairro, aí faço a visita, aí faço o cadastro do paciente, da família e vou visitando uma vez por mês nas casas, fazendo as visitas, né, para saber se tem alguma, como se diz, não é prioridade, prioridade, né, se são hipertensos, diabéticos, gestantes, acamados, restritos, né, pessoas que têm tuberculose, hanseníase, várias doenças. Né? O local da moradia deles, é muito importante a gente ter essa visão de onde eles moram, como que é a casa deles por dentro. Não, quando ela me vê, ela me cumprimenta, eu também cumprimento ela. Se for preciso pedir um favor para ela, ela faz. Chega aqui e traz os papéis direitinho para mim, fica onde que é, né? E eu agradeço, né? Se eu pedir um favor para mim, para ela fazer isso para mim, eu também agradeço. Ela passa por aqui e pergunta como é que eu tô. Se eu for para o pomo, ela pergunta: e a senhora como é que tá? Eu respondo, se estou bem ou se estou ruim, respondo para ela. A gente não só é agente comunitário de saúde, a gente é um pouco de tudo. A gente tem que ser bom ouvidor. A gente ouve muito primeiro as queixas deles, deixam eles falarem, para a gente tentar resolver o que mais está assim, precisando na hora, né? Geralmente eles vêm muito assim, cheios de dúvidas, né, do trabalho mesmo, e nem eles sabem o que é saúde. Então a gente acaba fazendo essa promoção, né, sobre o negócio de lixo, né, do esporte, que isso aqui é uma coisa muito importante assim, para nossas crianças que são muito carentes. Então são várias coisas, assim, não tem assim palavras, né,
para a gente falar o trabalho da gente, mas eu sou muito gratificante. Sim, mas a nossa buscativa maior ainda é essa, porque tem muita gente que não vai. Ah, porque demora, ah, porque não. Não tem o porquê. Uma hora vai precisar passar com o médico, fazer uma consulta, fazer uns exames. Só tem que rezar para que não seja uma hora péssima, entendeu? Uma hora de uma dor. Prevenção. Você não vai lá, outros falam, eu vou procurar doença. Não, você não vai procurar doença. Você vai fazer com que, se por um acaso você tem alguma coisa, você consiga reverter agora. Porque se você for lá sentindo dor, quando a coisa tá na dor, aí é complicado. Mas assim, muita gente tá mais conscientizada em relação à sua própria saúde. A Bléia, ela mora aqui há muitos anos. Praticamente todas as pessoas conhecem ela. E isso é muito importante. Por que que é importante? Porque facilita a entrada dela nas residências, nos barracos, né? Porque a pessoa da favela, ela é sempre desconfiada com pessoas de fora. Então esse fato dela ser daqui, criada aqui, ajuda muito a convivência e o desenrolar das coisas delas, né? Porque às vezes tem pessoas que são analfabetas, não entendem, aí ela tem a paciência de explicar, é assim, é assado, o que, por exemplo, a determinada receita, você tem que tomar esse remédio, tal horário, ensina as pessoas que não sabem ler e escrever. E é isso, cara, ela ajuda muito, mas muito mesmo. E eu senti um barulho no quintal, né? E então, eu vi uma mocinha bem linda. Eu falei, oi moça. Falei, tá procurando alguém? Ela falou sim, eu venho na sua casa. Eu fiquei um pouco assustada, porque ninguém soube aqui, é a minha casa. Então, ela falou, vou fazer o cadastro. Eu falei, não, eu já tenho um cadastro. Já tenho o quê? O cartão SUS, não preciso. Ela falou, não, você tá aqui, você tem que fazer. Falei para ele para entrar e falei para ele, perguntei se ela quer uma coisa, não quis. Ela falou só, vou beber água. Eu dei água. Então a gente começou a conversar. Receba a visita em casa. E quando, antes da pandemia começar, né, que as meninas vinham aqui para a igreja, eu vinha para trocar receita, pedir guia de exame, né? E eu achava muito bom, né, que não tinha que ter subir aqui um morro que sobe lá para cima para ir até o posto, né? Mas por conta da pandemia, né, tá parado e elas fazem a visita em casa. Mas também adianta muito, né, que quando a gente quer trocar uma receita, elas também levam a receita, troca por outra, né? Eu marquei um dia consulta com o médico conversou comigo por telefone, né, perguntou o que era que eu queria. Eu falei que eu queria guia para fazer exames e ele me passou e a agente de saúde trouxe até em casa para mim. A minha porta de entrada foi ser agente comunitária. Que foi a profissão a qual me abriu as portas, né? A qual me ensinou. E aí eu me apaixonei pela área, conheci a saúde bucal, me apaixonei e eu falei assim, não, eu vou atrás dessa área, eu gostei. Então, de agente comunitário, eu vim para ser para a saúde bucal. O que marcou, nossa, foi eu entender que eu podia ser alguém, que eu podia ajudar alguém, que eu podia me ajudar e ajudar alguém também. Porque essa profissão de agente comunitária, ela nos mostra o quanto a gente tem que ser humilde, o quanto a gente tem que... Como é que eu vou dizer? Aprender a lidar com as pessoas, né? Aprender a lidar não somente com o seu mundinho, mas tem um mundo amplo aí para você aprender a lidar, pessoas diferentes. E foi aí que eu aprendi e eu me apaixonei pelas pessoas e foi indo.
E depois disso eu falei assim, não, eu quero continuar, eu quero isso para minha vida, eu quero estar na saúde, eu quero viver isso. Se você não gostar de ser agente comunitária, você não está dentro do sistema, porque é doação. É que nem eu falei, às vezes a gente deixa de cuidar da gente para cuidar do outro. Tanto é que é o que a gente está vivenciando nessa modelo de pandemia. A gente está trabalhando, independente se vai adquirir a doença ou não, mas para contribuir para o outro. Então, se a CS é assim, é gostar do que faz. Então, eu gosto, embora tenha algumas dificuldades, porque, que nem eu falei, nosso trabalho ele depende do outro para ter respaldo. Sim, com certeza. Com certeza foi, eu acho que é não só a CS, mas a equipe toda, é uma equipe toda trabalhando, entendeu? Enquanto que eles estão em casa, a gente está trabalhando por eles na UBS. E quando a gente já vem com tudo para poder estar orientando eles e pondo eles para cuidar da própria saúde deles, entendeu? Não só quando estão doentes, mas sim prevenindo a doença. Um recado assim, muito que eu quero passar. Eu, como fui agente comunitária, a minha alma, né? Eu acredito que eu hoje como TSB, eu penso como agente comunitária às vezes ainda, né? A minha alma é agente comunitária. E que nós venhamos dar o devido valor ao trabalho dos agentes comunitários. Porque são pessoas que nos trazem o que precisamos. Tudo que nós precisamos para que a unidade, a UBS, ela venha caminhar, começa lá do agente comunitário. Se nós não tivermos agente comunitário para nos apoiar, para nos ajudar, para nos mostrar onde está o erro, onde está o problema, eu acredito que nós não teríamos tanto vínculo com o nosso paciente, com a comunidade. Então, deixo aqui meu coraçãozinho para nossas agentes comunitárias. Amo vocês.